Bom, e a Secretaria da CPMI do 8 de janeiro comunicou aos seus integrantes nesta sexta-feira que as imagens solicitadas ao ministro Flávio Dino ainda não foram entregues. Dessa forma, foi ultrapassado o prazo de 48 horas determinado pelo presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia. O pedido é referente ao que ocorreu no Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. O prédio não foi invadido por manifestantes. A CPMI recebeu hoje um ofício do Ministério da Justiça informando que o Supremo Tribunal Federal está sendo consultado sobre a possibilidade de atender à solicitação. O ministro Alexandre de Moraes deve decidir sobre o caso. A justificativa foi que essa decisão administrativa buscava preservar a autoridade do Poder Judiciário. Alexandre, estamos acompanhando também esse caso muito de perto desde o início da semana, aí, quando o deputado Arthur Maia deu 48 horas para o ministro Flávio Dino reconsiderar, né, o fato de ele não ter entregue essas imagens do Palácio da Justiça. O fato é que as imagens do Palácio do Planalto foram liberadas, ainda que tenham sido em razão do vazamento da imprensa, e essa lógica de preservar as investigações e a autoridade do judiciário não faz sentido do ministro, hein, Alexandre? Bom, só está mostrando que tem alguma coisa a esconder, né? Tentaram esconder, No primeiro dia em Araraquara, o presidente Lula disse que não era necessária investigação, porque fazia um barulho danado e tal, né? Depois tentaram esconder as imagens que finalmente foram expostas, né, com o general G. Dias caminhando lá entre os manifestantes. Eu gostaria de saber como é que o senador Omar Aziz, que presidiu aquela CPI da Covid, né, reagiria a isso, porque 48 horas atrás, 2 dias atrás, na sessão, ele disse, olha, nós não estamos pedindo, nós estamos exigindo, ou a gente parte para busca e apreensão no Ministério da Justiça, para pegar essas imagens, porque elas estão sendo tão escondidas. O senador Eduardo Girão perguntou o que nós estamos fazendo aqui com o dinheiro do povo, se uma comissão parlamentar de inquérito que tem poderes de polícia é barrada no Ministério da Justiça. Essa solicitação aí ao Supremo é uma falácia, né? A gente está vendo que vamos preservar a justiça. Não, vamos preservar o legislativo, que é mais importante que a justiça, gente. Dá uma olhadinha no 2º artigo da Constituição. Qual é a ordem de poderes? Em primeiro lugar, poder legislativo, porque representa o povo e tem voto. O Senado representa os estados, a Câmara representa a população. Em segundo lugar, o executivo, porque tem voto também. E lá, no fundo, o judiciário, que não tem poderes para fazer leis em nome do povo, porque não é ele que faz as leis, né? Tem que interpretar as leis, sim. Não precisa pedir para o judiciário, tem que obedecer a uma comissão parlamentar de inquérito mista formada por deputados e senadores. Mas só mostra que está querendo esconder alguma coisa. Né? Onde é que estava a Força Nacional, por exemplo, né? Que só chegou depois das invasões. Ela estava esperando alguma coisa para depois aparecer? Né? Essa é a pergunta que fez o senador Eduardo Girão naquela sessão de 2 dias atrás. Enfim, o prazo de 48 horas dado, o ultimátum dado, foi vencido. E agora? Pois é, Silvio, e agora? Porque Flávio Dino não entregou as imagens e jogou a responsabilidade agora para o Supremo definir se entrega ou não. Como é que fica isso? O que a comissão pode fazer nesse sentido? A primeira pergunta que tem que ser feita e respondida é: quem é o ministro da Justiça? É Alexandre de Moraes? Por que o Flávio Dino precisa da autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal para entregar imagens de um prédio público em Brasília, contíguo ao Palácio do Planalto, que registrou, talvez, entrada e saída de pessoas naquele prédio? Augusto Nunes escreveu um artigo belíssimo nessa edição, A Danação de Dino, né? É o título do artigo, em que ele faz essas perguntas. Por exemplo, será que é o cronômetro o problema? O relógio? Será que o Flávio Dino teria chegado antes do horário que ele disse que... Aliás, ele já foi e voltou nessa versão sobre o horário que ele estava lá no Ministério da Justiça, no Palácio da Justiça, durante a manifestação. Será que ele assistiu de camarote, conforme deixou escapar ao repórter do programa Fantástico, ainda em janeiro, quando entrevistado, disse: assisti de camarote, quase infartei? Será que ele não acionou ou pediu para que o plano escudo fosse acionado? Ou o plano escudo no Palácio do Planalto não foi montado? Não sei o que é mais grave: não ser montado, não ser acionado.
Será que ele acompanhou a turba passando pela sua vidraça em direção aos prédios públicos depois de sucessivos alertas de risco de invasão desses prédios? Será que o Palácio do Planalto estava devidamente guarnecido? Será que o general G. Dias cumpriu o seu papel? Não só o general, que não assiste a sua fortaleza ser atacada inerte, mas também será que os oficiais preparados para aquele plano de contenção estavam no local? Não foi o que a gente viu com base no circuito interno do Palácio do Planalto divulgado pela emissora CNN. Se nós não tivéssemos acesso àquelas imagens, talvez o brasileiro, talvez nós nunca soubéssemos que o general G. Dias guiou aquelas pessoas naquela data, que um outro oficial do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ofereceu água aos manifestantes. Portanto, o que tem de tão secreto nessas imagens? À medida em que se protela a entrega de um documento, como bem dito aqui pelo Alexandre, exigido pela CPI. A CPI não quer conselho, nem fez nenhum pedido ao ministro, ela exigiu. Ela é uma comissão parlamentar de inquérito, inclusive com representante das duas casas legislativas, da Câmara e do Senado, é mista. Ela tem poder de polícia nesse caso, de indiciar. Portanto, o senhor Flávio Dino está atentando contra a Constituição, contra os regimentos de casas legislativas de um poder independente ao que ele exerce o cargo. Ele é um ministro do Poder Executivo e ele delegou tudo isso ao terceiro poder nessa praça, ao Judiciário. Com base em quê? Onde é que está escrito que é constitucional a decisão de delegar a um outro poder esse caso de entrega de imagens? Augusto, eu quero te ouvir esse respeito, mas vou aproveitar o embalo aqui que o Silvio comentou do seu belo artigo dessa edição da Oeste, A Danação de Dino, para ler um trechinho que tem tudo a ver com isso que a gente está comentando aqui. Vamos lá. O que há nesse terceiro lote de imagens para tirar o sono e o juízo do seu guardião? Flávio Dino já admitiu que chegou ao seu gabinete antes que os ataques terminassem, mas tarde demais para agir. As tropas permaneceram nos quartéis. Alguns ministros ficaram em casa. Outros se instalaram no gabinete para ver, encostados na janela, a passagem dos manifestantes rumo à armadilha montada por provocadores especializados na atração de radicais. As imagens que atormentam Flávio Dino também mostram a posição dos ponteiros dos relógios. Talvez ensine como se monta um golpe que melhora a vida dos possíveis golpeados. Belo artigo, Augusto. Muito obrigado. E o que chama a atenção nessa história, né, é que esse prédio onde fica a sede do Ministério da Justiça não foi invadido por manifestantes. Não, lá não houve quebra-quebra. Portanto, não há nada a mostrar quanto aos golpistas. O que as cenas mostram é o comportamento, a movimentação, suponho, de quem estava no Ministério no dia, quem passou pelo Ministério, ou lá ficou por determinado tempo, no dia da infâmia, né, na versão brasileira de Pearl Harbor, segundo a ministra Rosa Weber. Se o ministro não mentiu, ele chegou tarde demais, não havia nada a fazer e ponto, né, voltou para casa e foi cuidar da reação aos golpistas, ao golpe bolsonarista, que foi saudado por muita gente do governo. Pois bem, o que ele teria escondido? Ele, por acaso, assaltou a geladeira do refeitório? Ele rezou uma missa negra em louvor do Joseph Stalin, né, o guia genial dos povos? Ele roubou 2 canetas Bic na sala do assessor que estava aberta? Tirou o cabide para dançar? Não. Ele fez alguma coisa que não convém exibir. É o caso do inocente que sai em desabalada carreira quando vê uma viatura. Não dá para entender. Ele é inocente. Ele disse que acompanhou aquilo, lamentou e ponto. Tá bom. Por que não mostrar isso aí, já que estaria provada a sua inocência? Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a única chance de alguém mostrar que nada fez de errado
no dia 8 de janeiro está nas imagens. Portanto, ele não pode sonegar, ele não pode negar-se a entregar as imagens, a liberar as imagens. Aliás, não precisa, não é necessária essa liberação. O Supremo não tem nada com isso, é outro poder. O Flávio Dino é tão culpado de alguma coisa que primeiro ele pediu que a solicitação fosse encaminhada à Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério que ele chefia. Portanto, não depende dele. Não é a Polícia Federal que autoriza o ministro a entregar alguma coisa, é o contrário. É o contrário, quando isso precisa ocorrer. Segundo, aliás, primeiro ele se negou a entregar, depois ele quis a autorização da PM. Agora ele quer a autorização do Moraes. Moraes está obrigado a liberar, mas também não precisa, não tem nada com isso. Moraes está examinando outras coisas que mostram quebra-quebra. É possível, portanto, suspeitar de que o Flávio Dino assistiu mesmo de camarote ao golpe mais previsível da história, como mostram os 33 alertas expedidos aí pela ABIN. Todos sabiam que alguma coisa grave ocorreria. Será que o ministro telefonou para alguém para comentar o caso? Depois da passagem dos golpistas? Conversou com o presidente Lula sobre o decreto de intervenção no Distrito Federal? Conversou com o G. Dias para saber o que se passava no Planalto? Ou não? Ficou em silêncio. Ele tem uma chance rara de provar a sua completa inocência. Não mostra porque é culpado de alguma coisa que o Brasil vai saber. Vai saber. Não adianta, os fatos não morrem, não dá para esconder para sempre, não tem jeito. E eles não aprendem. Não aprendem. O general Dias também imaginou que ninguém notaria, né, a sua solicitude de guia de turismo diante da chegada dos visitantes inesperados, né? Também achava isso. Outros acharam a mesma coisa. Não adianta. Não adianta. Nem o presidente Nixon conseguiu se livrar de fitas que o incriminavam, fitas gravadas ali. Não será o Flávio Dino que vai escapar de merecidíssimas punições se é que cometeu algum ato criminoso. Também existe o culpado por omissão, né? Por ação e por omissão você pode ser condenado. Ô, Ana, você quer acrescentar um item aqui de palpites na lista do Augusto? Eu anotei aqui, será que Flávio Dino rezava uma missa negra? Foi roubar 2 canetas Bic? Saltou a geladeira. Assaltou a geladeira. Lanche, né? O que fazia Flávio Dino no dia 8, que é tão secreto assim que não pode ser divulgado? No domingão. Ou estava nas redes sociais, no TikTok, né, no Instagram, porque ele disse que estava assistindo de camarote. Então, a lista pode ser grande. Agora, o Augusto falou que, né, uma frase que o Silvio e eu, a gente aprecia muito do segundo presidente americano, John Adams, né? Fatos são coisas teimosas, não adianta. Eles vão aparecer, eles vão seguir o seu rumo, a verdade sempre vai prevalecer. Inclusive, o Alexandre mencionou, né, sobre o poder do legislativo, a importância do legislativo e do judiciário. Os próprios pais fundadores aqui, né, dos Estados Unidos, John Adams, um deles, eles morriam de medo de um judiciário com esse poder todo que nós estamos vendo. Tanto que o poder do judiciário aqui nos Estados Unidos ele é muito restrito. O legislativo é o que, de fato, como tem que ser, e está na nossa Constituição, é o que apita, digamos assim, porque os representantes do povo estão ali. É difícil entender, né, tanta resistência para ceder essas imagens, né? Parece que é mais um pedido de socorro ao Alexandre de Moraes do que uma possível autorização. Meus parceiros já falaram praticamente tudo. Paula, eu só queria fechar o meu comentário com um questionamento, né? A quem a CPMI serve e por que a CPMI deve se sucumbir aí a uma espera de uma possível autorização.
um pedido de socorro, né, um SOS do Flávio Dino para o Alexandre de Moraes, sendo que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, com poder investigativo. E aí, Paula, eu quero trazer, né, o brilhante artigo também do Alexandre Garcia, de hoje, que mostra, revista recheada, né, que o título é perfeito, a castração no legislativo, né? A Constituição diz que todo o poder emana do povo e supõe-se que nossos representantes devam manter afinidade com nossas aspirações, ou a representação democrática é uma farsa e a CPMI está ali para representar as aspirações do povo. Não tem essa de esperar que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que não teve nenhum voto de nenhum brasileiro, ele decida prerrogativas do legislativo. Portanto, essa castração no legislativo, como o Alexandre Garcia colocou no título do artigo dele de hoje, da revista Oeste, é perfeito. É preciso, então, que nós cobremos o legislativo, que eles ajam de acordo com nossas aspirações e com a Constituição e o papel dessa instituição. Augusto. E convém lembrar que o Flávio Dino é um integrante do Poder Legislativo, com senador licenciado, ele tem o mandato de senador, e do Executivo, pois um integrante de dois poderes está ajoelhado diante de um terceiro, que ele, aliás, cobiça, né? Ele é candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, e em campanha.